boa tarde. Eu vou dar início ao nosso seminário com o tema Paradigma de Programação Procedimental e Introdução à Linguagem Python. Eu vou falar um pouco sobre, eu vou exemplificar, vou mostrar para vocês a nossa introdução, o nosso tópico, o nosso grupo, quem somos, e, respectivamente, virão outras pessoas falar com vocês, tá bom? Então, não será apenas o meu rosto que aparecerá aqui. É um grupo com várias pessoas, cada um ficou com sua parte, todos irão apresentar, como pedido pelo professor, obrigatoriamente todos devem apresentar. Serão várias formas de apresentação, cada um terá uma parte, não será uma parte sozinha. Eu vou iniciar, eu vou dar o início e, respectivamente, eles virão, tá bom? O paradigma de programação procedimental e introdução à linguagem Python. É um tema bem extenso, é um tema amplo, muito fácil de se trabalhar, não é difícil. Por final, a gente vai ter a introdução à linguagem Python, que vai ser uma prática pelo nosso colega Igor, que vai ser uma prática, ele mostrando para vocês, exemplificando como é feita essa linguagem, como você pode codificar esse modelo de Python. Ele vai mostrar a diferença entre C++ e Python. E vamos lá, vamos dar início, né? Beleza. O nosso grupo é a Nayandra, a Gessilene, o Daniel, o Kelvin, o Igor, a Sara e a Stephanie, que sou eu. Respectivamente, gente, irão ouvir os outros alunos explicando algumas partes para vocês. Eu peço desculpa desde o início, caso tenha algum barulho, alguma interrupção, porque a gente está em casa, né? E acaba que não, é difícil alguém não atrapalhar. Ou um cachorro, ou um animal, ou um vizinho, mas vamos lá. Os tópicos. Os tópicos é uma forma de mostrar para vocês o que terá no nosso seminário. Stephanie, muitas das vezes não vai aparecer. Você falou isso, mas não apareceu lá no tópico. Não tinha lá no tópico, gente. O tópico é uma forma de guiar. Ele vai guiar pra gente o que a gente vai falar, o que a gente vai exemplificar. Muitas das vezes a gente pode estar falando empolgadamente algo que a gente aprendeu, que a gente pôde compreender do tema e não tá lá no tópico. Mas a gente vai tentar seguir ele afoito. Primeiro a gente vai ter a introdução à programação procedimental, a explicação da aplicação, como ela é aplicada, um pouco da história, um pouco de como ela surgiu, um pouco da sua evolução, vantagens e desvantagens do uso dela, a linha do tempo Python, porque a gente vai iniciar com Python, então a gente precisa saber também como que o Python foi desenvolvido, por quem, como, o que ele é. E assim a gente vai ter uma prática com a linguagem Python, que vai ser mais pro final, que o nosso colega Igor vai apresentar pra gente. Beleza, eu vou dar início com a introdução e eu vou falar um pouco sobre programação procedimental, desenvolvida por Michael Anthony Jackson no livro Principles of Program Designer, de 1975. Eu peço desculpas pelo inglês, né? Mas aqui, ela foi desenvolvida por Michael nesse livro em 1975. E assim, o que é basicamente essa programação? O que é isso? É uma forma de programação de computadores que pregoniza que todos os programas possíveis possam ser reduzidos em apenas 3 estruturas. Apenas 3 estruturas. Não é uma forma de trabalhar complexa. É muito fácil, muito bacana. Sequência, quais são elas? A sequência, a decisão e a iteração. Que já vimos um pouco também nossa matéria, a gente está trabalhando com o professor. Definindo como uma forma de escrever os códigos sem encapsular dados, ou seja, que em qualquer parte do código seja possível utilizar um dado guardado em uma variável, sem a necessidade de permissão. Com o auxílio de métodos estruturados, pode-se modificar e retornar dados em variáveis. Procedimental,
tem a ver com função. Aqui está explicando o que é o procedimental. Ele tem a ver com função. Então, a ideia é modularizar o software e focar no desenvolvimento do software dos procedimentos. É basicamente isso. A ideia é modularizar o software e focar no desenvolvimento do software nos procedimentos que eles virão, que será tratado como variável, que agora o nosso colega irá mostrar para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal do grupo. Eu me chamo Kelvin. Vou dar continuidade à apresentação de Stephanie, falando ainda um pouco de programação procedimental. Então, em uma programação procedimental, contém um conjunto de passos computacionais a serem executados, gerenciamento de escopos. O que isso quer dizer? Você resolve problemas com procedimentos chamando procedimentos. Por isso que é chamado de programação procedimental, sendo procedimento ou função. Aqui temos um exemplo. A forma de execução da programação estruturada se dá pelo uso de resolução de tarefas, um código resolvendo um problema. Então, se você tem uma função main e em C ou outra linguagem, essa linguagem pode chamar outras funções. E essas funções podem chamar outras. Então, isso é uma programação procedimental, onde uma função pode ser chamada a qualquer momento durante a execução do programa. O que eu tinha para falar era isso. Foi bem pouco. Espero que deu para compreender o entendimento. E até a próxima. Oi, boa noite. Meu nome é Nayandra e para o nosso seminário em grupo, eu falando um pouco sobre a história da programação. Inicialmente, os computadores eram programados através de código binário, que representava as sequências de controle alimentadas à unidade central de processamento, a CPU. Tal processo era difícil e propício a erros. Os programas estavam em código de máquina, que é um paradigma de programação de muito baixo nível. Para facilitar a programação, foram bases de montagem. Elas substituíam as funções do código de máquina por mnemônicas, endereço de memória absolutos referenciados por identificadores. A linguagem de montagem ainda é considerada de baixo nível, ainda que seja um paradigma de segunda geração. Mesmo linguagens de montagem da década de 1960 suportavam gerações condicionadas de macros bastante sofisticadas. Também suportavam recursos de programação modular, tais como o curl, para suportar subrotinas, e secções comuns, globais. Isso permitia reutilizar código e isolamento de características específicas do hardware. Através do uso de operadores lógicos como o read, write, o get e o put, a linguagem de montagem foi e ainda é usada para sistemas críticos e frequentemente usada em sistemas embarcados. O próximo avanço foi o desenvolvimento das linguagens procedimentais. As primeiras a serem descritas como o alto nível, essas linguagens da terceira geração usam um vocabulário relativo ao problema sendo resolvido. Por exemplo, o COBOL usa termos como file para identificar arquivos, move para mover arquivos e copy para copiar arquivos. Usam tecnologias matemáticas, sendo sido desenvolvidas principalmente para problemas comerciais ou científicos. Tais linguagens procedurais descrevem passo a passo o procedimento a ser seguido para resolver certo problema. A eficácia e a eficiência de cada solução é sujeita e altamente dependente da experiência, habilidade e criatividade do programador. Posteriormente, linguagens orientadas a objeto foram criadas.
Nelas, os dados e rotinas para manipulá-los são mantidos numa unidade chamada objeto. O utilizador só pode acessar os dados através das subrotinas disponíveis, chamadas métodos, o que permite alternar o funcionamento interno do objeto, sem afetar o código que o consome. Ainda há controvérsias por programadores notáveis, como Alexander, entre outros questionadores. A eficácia desse paradigma em comparação de paradigma procedural, a necessidade de cada objeto de ter métodos associados tornariam programas muito. O conceito de polimorfismo foi desenvolvido como tentativa de solucionar tal dilema, tendo em vista que a orientação a objetivo é um paradigma e não uma linguagem. É possível criar até mesmo uma linguagem de montagem orientada a objeto. Independente do ramo das linguagens imperativas procedurais, paradigmas de programação declarativa também foram desenvolvidas. Nessas linguagens se descreve um problema ao computador, não como resolvê-lo. O programa é estruturado como uma coleção de propriedades para encontrar o resultado esperado, e não o procedimento a ser seguido. Dado um banco de dados ou um conjunto de regras, o computador tenta encontrar a solução ao casar as propriedades desejadas. Um exemplo é o SQL, assim como as famílias das linguagens funcionais e lógicas. Programas escritos em programação funcional usam funções, blocos e códigos construídos para funções matemáticas. Desencorajam-se mudanças do valor das variáveis através de atribuições, fazendo grande uso das recursividades para isso. Na programação lógica, fatos sobre o domínio de problemas são expressados como formulários lógicos. São executados ao se aplicar regras de inferência nas formas até que uma resposta é encontrada ou coleção de formas é provada inconscientemente. Boa noite, Fernando. Então, eu vou estar falando aí, né, um pouquinho das vantagens, desvantagens, alguns conceitos aí, né, da programação procedimental. Primeiro, né, eu vou estar falando das vantagens da programação procedimental, que são programas feitos com subrotinas ou funções são programados e testados uma só vez, embora possam ser usados em várias partes do programa quantas vezes forem necessários. Economia de memória do computador, uma vez que o módulo utilizado é armazenado uma única vez, mesmo que utilizado em diferentes partes do programa. Permite também que, em determinado instante da execução do programa, estejam na memória principal apenas o módulo ou os módulos necessários para a execução desse trecho de programa. Ocultamento de código, uma vez que apenas as rotinas e subrotinas ficam disponíveis para outros programadores. Pode-se criar uma biblioteca com as funções e subrotinas que podem ser usadas em outros programas ou por outros programadores. Com a modularização, conseguimos preservar os refinamentos conseguidos em uma parte específica do código e estender a toda a parte do sistema que irá usar a função ou subrotina. Desvantagens da programação procedimental. Tende a gerar códigos confusos, onde o tratamento dos dados são misturados com o comportamento do programa. Então, agora eu vou falar um pouquinho da programação procedimental. Para ser considerada procedimental, uma linguagem de programação deve suportar o conceito de procedimentos e possuir uma sintaxe para defini-los, né? Idealmente, ela deve suportar a especificação de tipos de argumentos, variáveis locais, chamadas recursivas e o uso de procedimentos em modos distintos de um programa. Ela também pode suportar a distinção entre argumentos de entrada e de saída. O termo programação procedimental é às vezes utilizado como sinônimo de programação imperativa, paradigma de programação
que especifica os passos que um programa deve seguir para alcançar o estado desejado, mas pode se referir a um paradigma, né, de programação baseado no conceito de chamadas a procedimento, né, que é N procedure call. Os procedimentos também conhecidos como rotinas, subrotinas, métodos ou funções, que não devem ser confundidas com funções matemáticas, mas são similares àquelas usadas na programação funcional. Simplesmente contém um conjunto de passos computacionais a serem executados. A programação procedimental é geralmente, né, uma escolha melhor que a programação sequencial e não estruturada, em muitas situações que envolvem uma complexidade média e requerem, né, facilidade de manutenção. Então, a gente ficou com a parte de evolução de Python. E como qualquer outra linguagem, com o passar do tempo, há necessidade de ser realizadas algumas mudanças estruturais. E com essa necessidade, foram nascendo as novas versões de Python. No ano de 1994, foi disponibilizada a versão 1.0, e, por sua vez, o Python 2.0 surgiu no ano de 2000. E com essa necessidade das modernizações à linguagem, em 2008 surgiu o Python 3. No Python 2, o print ele não era uma função, e sim uma instrução especial da linguagem. No Python 3, o print ele se torna e também passa a aceitar caracteres Unicode em nomes de identificadores. Atualmente, o Python ele possui uma licença de código aberto e é uma linguagem de programação multiparadigma, pois ele suporta orientação de objetos, a programação imperativa e, em menor escala, a programação funcional. E utiliza também a tipagem dinâmica, que significa que o próprio interpretador do Python ele insere os tipos de dados de uma variável que está sendo recebida. Então, Python foi desenvolvido para ser uma linguagem de fácil leitura e com um visual agradável, né? Então, a gente montou aqui um pequeno slide, uma pequena apresentação para mostrar algumas curiosidades, algumas informações adicionais sobre a linguagem. O autor dele, deixa eu até conferir o nome dele aqui, que o nome dele é complicado. Você lembra, Sara, o nome do criador? Eu só que tinha uma coisa a ver com Guildo. Pera aí, eu acho que eu tinha anotado aqui. Realmente, o nome do criador foi Guido. Como Sara falou, foi criado no final de 1989. O criador é esse aqui, que a gente está aqui no slide. E eu achei curioso que o nome da linguagem foi dada por conta de uma série, né? Pelas informações que eu achei, foi série. Outros lugares falam que foi um programa de novela. Mas, enfim, foi um programa de TV que ele gostava dos personagens e isso influenciou ele a colocar o nome de Python. Aqui eu coloquei uma pequena função, que é uma função basicamente de todas as linguagens, que é o Hello World, Olá Mundo. É basicamente o padrão de um programador, e aqui está ela sendo usada pela linguagem Python. As funções eu acabei não aprofundando muito, eu acredito que nosso grupo também não aprofundamos muito. A gente
pesquisou mais sobre a introdução, sobre a forma teórica, então eu não sei muito bem explicar esse código. Só eu até testei ele, deu tudo certo, esse início aqui. Eu só não entendi muito bem as funções, né? Sara falou sobre essa parte print, né? Que é utilizado. Enfim. Python também ele foi criado com 19 princípios, que foram basicamente certas regras que foram colocadas pelo criador na hora de criar. A primeira é bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor do que complexo, complexo é melhor do que complicado, horizontal é melhor do que alinhado, esparso é melhor do que denso, a legitimidade conta, casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras, porém, a praticidade supera a pureza. Os erros nunca devem passar silenciosamente, a menos que sejam explicitamente silenciados. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deve haver uma preferência, e de preferência apenas uma forma óbvia de se fazer algo. Embora essa forma possa não ser óbvia, a menos que você seja holandês. Agora é melhor do que nunca, mas nunca é melhor do que imediatamente agora. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação for fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Namespaces são uma ótima ideia. Vamos fazer mais disso. Então, essa parte eu achei bem interessante, eu resolvi colocar, porque foi uma forma descontraída e uma forma muito interessante que o criador colocou para ter os princípios da linguagem, que é basicamente, eu entendi que é basicamente uma linguagem simples, uma linguagem bonita, com aparência boa, só que não é uma linguagem complicada. Eu até, pelo que eu vi, eu achei ela mais simples, na minha opinião, mais simples que C++. Inclusive, ela era uma linguagem pouco procurada anteriormente, né? A gente pode ver Python aqui na listrinha verde, e ela está sendo cada vez mais procurada. Hoje em dia, pelas pesquisas recentes que eu fiz, Python é a terceira linguagem mais procurada da internet. Então, é uma das principais linguagens. Só fica atrás de Java e da linguagem C, que a linguagem C tem bastante variações também, né? Então, eu coloquei aqui curiosidades também, que é um código, os códigos de Python, eles podem ser de 3 a 5 vezes menores dos que feitos em Java e de 5 a 10 vezes menores do que usados em C++. Então, esse também foi um dos motivos de eu ter achado uma linguagem mais simples, né? Então, continuando aqui, aí eu coloquei essas curiosidades porque, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, é uma linguagem realmente mais simples. Não sei na prática, porque eu não aprofundei na linguagem, mas como C++, por exemplo, C++ ela tem algumas coisinhas complicadas, na minha opinião. Tem algumas coisinhas que é muito manual, a gente tem que lembrar todas as informações, todas as funções. Oi. Opa. Joia? Fui avaliada com E aí, Fernando, a gente ainda não estudou sobre Java, né? Só que a linguagem Python tem muitas informações sobre ela, que ela está crescendo no mercado hoje em dia por conta da sua facilidade em programar nessa linguagem, entendeu? No caso, nossa apresentação se encerra aqui. E aí, os nossos colegas vão dar continuidade. Muito obrigada. Primeiramente, a gente tinha falado sobre Python na teoria, agora vamos para a prática. Primeiro eu vou colocar para imprimir uma mensagem na tela, e a gente faz isso com o comando print.
A gente escreve print, imprimir em inglês, a gente abre e fecha parêntese. E a gente cria uma aspa simples. É como se fosse um C++, só que aqui a gente vai economizar tempo e linhas. Olha pessoal, se a gente escrever olá e coloca para rodar, ele vai imprimir a mensagem, olá mundo. E pronto, a gente escreveu nosso primeiro programa em Python. E além de escrever texto, é só colocar qualquer texto dentro das aspas que ele vai imprimir para a gente na tela. Lembrando que dá para colocar uma conta também, ao invés de colocar entre aspas, exemplo, a gente coloca 5 mais 3. E se a gente colocar para rodar, vai dar o exemplo da conta, vai dar o resultado final da conta. A gente podia colocar 5 menos 3 também, que vai acontecer a mesma coisa. E a gente pode ensinar divisão, multiplicação, da mesma forma que aprendemos na linguagem C++, com os mesmos sinais. Além de colocar as contas matemáticas dentro, a gente pode fazer de outras formas também. Agora a gente vai criar uma variável. Nossa variável é A. Coloquei igual, coloquei 5. Então estou dizendo que A recebe 5. B recebe 3. E eu vou criar outra variável chamada soma, dizendo que é A mais B. E agora eu vou pedir para o código imprimir a variável soma na tela. Quando eu coloco para rodar, ele vai imprimir a mensagem com o resultado de 8. Olha o que ele fez, ele pegou o valor de 5 e colocou dentro da variável que eu criei. Pegou o valor da variável A e da variável B e colocou dentro de soma.